crede sempre em Deus, crede em mim. Há mansões na casa de meu Pai, e vou preparar-vos um lugar. As palavras de Jesus ainda ecoam no universo e dentro do meu coração. Foram ditas pelo Mestre há tanto tempo, mas são tão incrivelmente atuais. Quando vejo as notícias, vejo o mundo quase a ponto de se desintegrar. Eu me lembro da promessa tão preciosa de que Cristo muito em breve vai voltar. Mas enquanto Ele não vem, sigo esperando. Enquanto Ele não vem, sigo com fé. Levanto os meus olhos para o alto. Meu coração me diz, Ele está vindo. E vivo os meus dias pensando, pode ser hoje. Talvez um dia ou dois depois de amanhã. O que importa saber é que Ele volta e vem para recolher os que já são seus. Meu maior desejo um dia é abraçá-lo e lançar-me aos seus pés em gratidão. Contemplá-lo face a face como os anjos e tocar as mãos feridas lá na cruz. Quando penso que este dia está chegando, quando o mal já não mais existirá, eu me animo e renovo as minhas forças, na certeza de que o céu será meu lar. Mas enquanto Ele não vem, sigo esperando. Enquanto Ele não vem, sigo com fé. Levanto os meus olhos para o alto. Meu coração me diz, Ele está vindo. E vivo os meus dias pensando, pode ser hoje. Talvez um dia ou dois depois de amanhã. O que importa saber é que Ele volta e vem para recolher os que já são seus. E vem para recolher os que já são seus.
mais vã, pois meu futuro em suas mãos agora está. Quão grato é viver com Cristo e desfrutar seu doce amor e certo estar de sua proteção nos dias calmos ou nas horas de aflição, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Eu sei que minha vida não será mais vã, pois meu futuro em suas mãos agora está. E quando enfim chegar a hora de aqui cessar o meu viver, não temerei, pois Cristo vivo está. Eu viverei, pois vida nova me dará, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Eu sei que minha vida não será mais vã, pois meu futuro em suas mãos agora está. Provai e vede. História de hoje, anunciada. Eu sou Cleude, mas me chamam de Branca. Sou a motorista da equipe missionária e ajudo no que posso nos projetos evangelísticos. Eu sou a Socorro e ajudo na hora de ministrar a palavra e também nos momentos de louvor. Eu sou Reginaldo e sempre preparo uma mensagem musical especial para apresentar nas igrejas onde estamos. Eu sou a Lourdes, coordeno a escola sabatina e a parte musical, cantando e incentivando o louvor nas congregações. Eu sou Anunciada, sou a pregadora da equipe missionária e também dirijo e coordeno os estudos bíblicos. Nossa equipe está sempre se deslocando para as igrejas longe dos grandes centros, levando a mensagem de salvação aos mais necessitados. Particularmente, Deus me deu uma missão há 40 anos e eu tenho feito tudo para cumprir. Sou uma pessoa humilde, sem recursos, mas Deus tem me usado para construir igrejas nas comunidades mais carentes do nosso município. Essa é a Igreja Adventista do Sétimo Dia, construída aqui em Vermelho. Nós construímos essa igreja, eu ajudei desde a fundação, construir a nave, classe de criança, sala de jovem, muro, jardim. Hoje, com 87 anos, depois de 10 igrejas construídas, eu ainda tenho saúde para seguir nesse ministério.
João, essa obra eu quero entregar em 6 meses. Vamos acelerar esse trabalho, que está muito devagar. Estou diante de mais um projeto concluído aqui no Alto da Bela Vista, contemplando uma igreja adventista que eu fiz parte na construção desde a fundação. Depois de concluída, fomos muito abençoados por ver muitas almas e se batizando. Contemplamos a felicidade de todos, porque é maravilhoso servir ao Senhor. João, quando estiver pronto, me chame que eu vou sentar uns tijolos, tá bom? Tudo bem, daqui uns 5 minutos tá pronto. Durante toda a minha vida, Deus tem sido fiel comigo e meu compromisso com a sua causa é uma resposta a essa fidelidade. Caros irmãos, eu lhes faço um desafio para que vivam uma experiência real com o Senhor. Provai e vede. E agora, eu os convido para esse momento especial de adoração através dos dízimos e das ofertas. Que Deus os abençoe. Somente é o Senhor. Deus que é fiel.
Queridos irmãos da Igreja da Holanda, é uma alegria, uma satisfação estar me dirigindo a vocês nesta oportunidade. Sou o pastor Humberto Moura, eu moro aqui ao lado do NASP, em Gero Coelho, São Paulo, onde fui professor, diretor, professor de teologia e atualmente eu estou me jubilando, graças a Deus, 35 anos de obra, de serviço. Eu tenho 7 anos de marinha anterior a este período e foi justamente neste período em que eu estava na Marinha Brasileira que conheci a Holanda. Conheci Amsterdã, conheci Roterdã, tenho algumas lembranças ainda deste país, destas cidades maravilhosas. Neste momento, eu tenho um ministério já há 32 anos voltado para o reavivamento da igreja. Sou autor de vários livros, um deles é o Preparo para a Chuva Serôdia, e tenho no meu coração um calor muito grande por essa mensagem do tempo do fim. Eu gostaria de fazer uma breve oração para me dirigir a vocês. Querido Pai Celestial, agora ao abrir a Tua Palavra, que o Senhor abra o nosso coração, o nosso entendimento. Agradecemos-te pelo favor da tecnologia de poder estar aí com os irmãos na Igreja da Holanda, que o Senhor use a minha voz, que o Senhor use a Tua Palavra e que o Teu Espírito nos use a todos para que a mensagem desta manhã, deste momento, possa trazer consolo, possa trazer paz, possa trazer o poder do Espírito Santo para todos nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Eu queria fazer uma meditação com vocês baseada no livro de Mateus, capítulo 24, porque entendo que é o livro e o capítulo da hora. O capítulo 24 de Mateus é considerado o Apocalipse de Jesus. Quando lemos as palavras aqui neste livro, neste capítulo, não temos como não reconhecer que o Filho de Deus estava olhando para o nosso tempo e falou com uma visão profética que até hoje ilumina a nossa vida. Principalmente nós agora, desta última igreja, que estamos vivendo nos últimos dias deste mundo. Sabemos que o mundo está numa bela de uma confusão, numa bela de uma encrenca, mas a Bíblia, ela tem um caminho, a Bíblia tem um roteiro. Deus demonstra através de sua palavra que não está desorientado, que não foi tomado de surpresa e que sabe como conduzir o seu povo pelos meandros destes caminhos deste mundo e vai com certeza nos levar a Canaã Celestial, nosso destino eterno. Vamos fazer então a leitura, Mateus 24, a partir do verso 3, no meio do verso 3 diz assim: Dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. E ele lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações.
e então virá o fim. Jesus tem uma mensagem para a sua igreja, para o seu povo neste tempo. Nós somos privilegiados. Nós, adventistas do sétimo dia, somos privilegiados, porque alguém que esteve no futuro trouxe as mensagens para nos orientar neste presente que caminha em direção ao fim. A nossa igreja, ela surgiu no palco da história com uma mensagem profética, num tempo profético, e precisa dar um testemunho profético. A força da nossa igreja está na sua mensagem. O nosso nome, Adventista do Sétimo Dia, contém a nossa missão, contém a nossa vocação. Nós fomos um povo que surgimos no palco da história, não por movimento humano, não por vontade humana, mas pela vontade de Deus. Deus chamou esse povo e já estava profetizado. Em Apocalipse 10, nós vimos o surgimento da igreja. Nós vimos ali o parto, o nascimento da igreja profética dos últimos tempos. Em Apocalipse 14, nós temos ali o nosso RG, o nosso documento, o nosso CPF, é a nossa identidade. Portanto, nós somos um povo que nascemos com destino. Nós somos um povo predestinado. E a nossa mensagem é muito clara: preparar um povo para receber o nosso Senhor Jesus Cristo. A mensagem que nós acabamos de ler é uma mensagem muito atual. Jesus Cristo olhou para os seus apóstolos, mas ele também olhou para nós e para o futuro. A curiosidade a respeito da volta, do retorno de Cristo, ela nasce no momento praticamente de sua partida. Os discípulos perceberam que Jesus iria voltar ao Pai, ele havia dito isso algumas vezes. Mas os discípulos achavam que isso não iria demorar, que deveria ser talvez no seu próprio tempo. E eles fizeram essa pergunta, dizem-nos: que sinal haverá de tua vinda e do final dos tempos? E Jesus então passou a narrar alguns sinais. Vejam aqui, no verso 4, ele diz: vede que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo. Um dos enganos deste tempo é a falsificação da pessoa de Cristo, ou da instituição de Cristo. Muitos se dizem Cristo ou cristãos neste tempo e, na verdade, não são. A responsabilidade de nos chamarmos cristãos está muito relacionada, muito linkada com a própria pessoa de Cristo, porque Cristo não está aqui em pessoa na terra, mas ele tem a sua igreja, ele tem o seu povo, e nós devemos representar a este Senhor. Então, quando ele diz aqui, muitos virão em meu nome, ele pode estar falando de igrejas, ele pode estar falando de membros de nossa igreja. Quando nós estamos em nome de Jesus, quando nós recebemos o nome de Adventista do Sétimo Dia e não vivemos a religião de Cristo, nós também estamos sendo falsos. Em geral, nós falamos dos falsos profetas de outras igrejas, de outras religiões, e eles o são. Mas quando nós não vivemos o Evangelho, nós também somos falsos profetas. Nós também estamos nos anunciando, nos pronunciando, nos apresentando para dar uma mensagem que a nossa vida não condiz, que a nossa vida não está de acordo, a nossa vida não está em harmonia. Por isso, nós também nos tornamos falsos. Mas ele diz, muitos virão em meu nome, e certamente ouvireis falar de guerras, rumores de guerras. Quando viajei pela Europa, numa ocasião, uma madrugada, saindo da Alemanha, nós iríamos passar lá por trás da Alemanha, pegando ali a entrada do mar Báltico, para irmos para a Rússia. Naquela ocasião estava um comandante da Marinha, da Marinha Alemã, mas ele era holandês. E uma madrugada nós estávamos conversando, e eu me recordo que eu fiz uma pergunta para ele. Ele estava falando da Segunda Grande Guerra,
guerra mundial que afetou tanto a Europa. As gerações de hoje não têm mais o susto e os traumas da geração passada, mas eu ainda conhecia aquela geração passada. E então eu perguntei para este comandante Vincent, eu perguntei para ele qual foi o maior choque da invasão de Hitler à Holanda. E ele parece que já tinha uma resposta pronta. Ele falou imediatamente: a perda da nossa liberdade. E ele começou a falar o que foi a invasão alemã à Holanda. Na verdade, o exército alemão simplesmente atropelou, passou por cima da Holanda. Os mais antigos e a história poderão atestar isso aí. Guerras e rumores de guerras já não nos assustam. Parece que são coisas do passado, ou então nós nos habituamos tanto a guerras e rumores de guerras que isso praticamente já não surge mais como um sinal. Mas vejam, Jesus vai terminar esta sessão aqui do capítulo 24, dizendo de tudo isso, né? Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Aí ele passa a narrar novamente coisas do tempo do fim. Ele diz: portanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares, e tudo isso é o princípio das dores. Então nós somos uma geração que podemos assistir essas profecias todo dia, toda tarde. Isso passa nas televisões, nas mídias. Nós podemos assistir este caos que a humanidade está vivendo. E não é coisa simples. Esta pandemia, ela criou uma nuvem de fumaça no horizonte profético. Vejam, há muitas coisas acontecendo. Os países, as nações que estão iradas, estão se preparando para o conflito final. Nós sabemos que hoje a polarização entre a Europa Oriental, a Rússia, a antiga União Soviética e os Estados Unidos está cedendo lugar hoje para a entrada da China. Há uma situação ainda muito mal explicada, não muito compreendida. Há um navio chinês se aproximando, navios, vários deles se aproximando aqui da América do Sul. Os Estados Unidos enviaram uma tropa significativa, uma esquadra significativa para perto da China, ocupando aí bases japonesas para vigiar a China. O Irã enviou um navio que está próximo da Venezuela com combustível para atender a Venezuela que agoniza. Mas navios americanos estão ali próximo à Venezuela para não permitir que esse navio iraniano possa atracar em terras venezuelanas. E há muitas outras situações que o mundo está vivendo, mas que nós não estamos percebendo. O mundo está se preparando para o final. Por que eu digo que essa pandemia é uma cortina de fumaça? Porque, como nós sabemos, os noticiários dessa natureza ficaram relegados a um segundo plano. Não se está falando mais dessa tensão. Já se fala nos Estados Unidos da volta dos testes nucleares. Isso seria o início do fim de uma catástrofe. Nós estamos vendo aí esta pandemia, nós não entendemos ainda o que está ocorrendo. Eu tenho dito que esta pandemia nós só vamos compreender daqui a 1 ou 2 anos, quando as coisas se acalmarem, e aí é que nós vamos perceber isso aí. Mas observem que desde o início do ano, deste milênio, a partir de 2001, que as coisas vêm ocorrendo. A questão das torres gêmeas, do terremoto no Chile, no México, os tsunamis, estes eventos, eles estão mais frequentes, mais intensos e mais constantes. Mas nós estamos tão habituados a tudo isso que isso já não serve mais de sinal para a volta de Cristo. Algumas pessoas têm me perguntado se
isto já é uma das pragas finais. Não, não é. Não é uma das últimas pragas. Esta pandemia não é uma das últimas pragas. As 7 últimas pragas, no Egito foram 10 pragas, mas o Apocalipse fala das 7 últimas pragas. Essas 7 últimas pragas, elas só vão cair depois do decreto dominical, depois do derramamento do Espírito Santo, da chuva serôdia e depois do fechamento da porta da graça. Concomitantemente, a igreja, o povo de Deus, será grosseiramente, terrivelmente perseguido, enquanto as pragas estarão caindo no mundo. Não estamos ainda neste período. Muitas coisas ainda vão ocorrer, ainda não é o fim. Muitas pessoas estão assim apavoradas. É próprio destes momentos. Eu me lembro quando ocorreu aquele ataque às Torres Gêmeas, como o mundo ficou, como as igrejas ficaram. O livro Eventos Finais foi varrido das prateleiras da América e de praticamente todo o mundo. Quando ocorrem esses fenômenos, as pessoas parecem se voltar para Deus. Mas eu tenho dito que esses fenômenos, o inimigo, Satanás, ele pode manipular. Mas há um sinal que Satanás não pode manipular. E ele não quer que aconteça. Sabe qual é? Você sabe qual é. É o derramamento da chuva serôdia. Porque com o derramamento do Espírito Santo na igreja, ela receberá o poder para proclamar poderosamente a mensagem do Evangelho e da volta de Cristo. E este Evangelho será pregado em todo o mundo, então virá o fim. Este é o grande sinal da volta de Cristo. E às vezes nós nos distraímos com estes outros tipos de sinais. Eles podem ser importantes, eles têm o seu papel, mas nós não devemos estar sendo movimentados por sinais, por tragédias, por cataclismas, por circunstâncias sociais, por circunstâncias da natureza. Nós devemos nos preparar para a volta de Cristo, porque este é o nosso caminho, porque este é o nosso dever, porque é isto que nós devemos fazer. Ser impulsionados de vez em quando por tragédias, ainda que tenham estas tragédias algum papel profético, esse não é o nosso plano. Nós devemos nos consagrar a Deus. Nós devemos consagrar a Deus, diz Ellen White, cada manhã. Colocar a nossa vida no altar de Deus, oferecer o nosso coração de novo, pedir perdão a cada final do dia pelos nossos pecados e buscarmos a comunhão com Deus. É aqui, pela palavra de Deus, que nós vamos nos preparar não para os últimos acontecimentos, mas para o último deles, que é a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos ler a Bíblia. A nossa fonte é a Bíblia. Há muita gente falando hoje com a internet, com essas mídias sociais. Está todo mundo falando. Todo mundo agora está pregando. Todo mundo agora quer um espaço, quer dizer alguma coisa. Coitados, não tem vida digna para isso. Não tem vida coerente para isso. Falam de oração, mas não oram. Falam da volta de Cristo, mas não se preparam. Falam de vigílias, mas não vigiam. Senão nós seremos falsos profetas. Nós precisamos do poder diário do Espírito Santo. A volta de Cristo e seus sinais cataclísmicos, espetaculares, não devem nos assustar, nos apavorar, devem nos tranquilizar. Quando virdes estas coisas, olhai para cima, que a vossa redenção está próxima. Devemos olhar para cima, devemos ler o livro sagrado, devemos orar, devemos colocar a nossa vida nas mãos de Deus. É momento de reavivamento e de reforma. Há 32 anos, Deus me deu um ministério de reavivamento.
pregar para que a igreja volte ao primeiro amor, para que a igreja retorne à leitura. Eu dizia, aqui está a fonte. Você quer saber como é o futuro? Leia a Bíblia. Você quer saber quando Jesus vai voltar? Leia a Bíblia. Você quer saber qual é o conselho de Deus para você se preparar para a volta de Cristo? Leia a Bíblia. Nós queremos algo pronto, sermões prontos, programas prontos, eventos para, quem sabe, nos impulsionar à fé. Isso pode ser um engano terrível. Quando eu me converti e eu andava dentro de um navio, eu não tinha um pastor, eu não tinha uma igreja, eu não tinha quem me desse estudo bíblico. Eu só tinha minha Bíblia. Dentro do meu camarote, eu e minha Bíblia. E quando eu decidi ser um cristão, eu estava ali por trás da Europa, lá pelo Mar de Bahrein, lá entre a Noruega e a Rússia. Estava muito frio. E eu me recordo, quando eu estava lendo ali a minha Bíblia, eu estava lendo justamente o Evangelho de Mateus. E eu havia terminado de ler o Sermão da Montanha, e eu fechei a minha Bíblia, eu olhei pela vigia do meu navio. O céu estava, apesar de frio, o céu estava muito azul, e eu fechei ali a minha Bíblia, e eu disse, ok, Senhor. Eu olhei nos olhos de Deus, eu disse, ok, Senhor, eu vou ser fiel. Eu tinha 22 anos. Você talvez não compreenda o que é ser um marinheiro dentro de um navio. Um ambiente completamente impróprio, inadequado para um cristão. Mas ali eu fechei a minha Bíblia, eu disse, eu olhei nos olhos de Deus, eu olhei para o céu, na direção dos olhos de Deus, eu disse, ok, Senhor, eu vou ser fiel. E desde aquele momento, eu fui fiel a Deus. Isso faz cerca de 42 anos. Eu tinha 22 anos, agora eu tenho 64 anos. Fui fiel a Deus dentro de um navio. Eu passei aí pela Holanda, eu sei o que eram as facilidades, eu passei pela Alemanha, os portos, não sei se ainda são, os portos eram abertos. Eu não quero falar sobre isso, mas eu quero só dizer para você que eu fui testado, a minha fé foi testada, eu tinha 22 anos, eu não caí, eu fui fiel ao Senhor. Isto foi crescendo no meu coração. Este amor pela palavra de Deus foi crescendo no meu coração. Ali, entre a Holanda e a Noruega, entre a Espanha e a Noruega, eu li a minha Bíblia, eu terminei de ler a minha Bíblia pela primeira vez. Agora eu estou lendo a Bíblia pela 66ª vez. Eu amo este livro. Eu amo este livro. Se a mudança da minha vida, de um marinheiro perdido a um pastor consagrado, se deve à leitura deste livro. Este aqui está um pouco usado, me desculpe, é o meu preferido, me desculpe, tá meio remendado, mas é o meu livro querido, o meu livro do coração. Foi este livro que me ensinou a levar a Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Leia a Bíblia. Você quer ir para o céu? Leia a Bíblia. Você quer ser um cristão consagrado? Leia a Bíblia. É interessante ouvir sermões, ouvir pessoas, mas você precisa ir à fonte. A fonte é a Bíblia. Aqui você vai encontrar o Espírito Santo. Aliás, é o próprio Espírito Santo que vai lhe levar à Bíblia. Aqui você vai encontrar Jesus Cristo. Oh, irmão, jovem, queridos, amigos, eu já estava falando com um pastor, amigo meu, eu disse, eu estou muito feliz, eu estou me jubilando, quer dizer, eu estou terminando o meu período de pastor. Eu fiquei 7 anos na Marinha e 35 anos como pastor na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Mas eu estou com muito gás, eu falei, eu estou chegando ao final, mas eu estou com 2/3 de combustível no tanque. Eu estou super animado. Quem sabe, Tiago, eu vou aí à Holanda, eu estou pensando em voltar à Europa depois de décadas. Quem sabe eu te visite aí, visite a igreja aí. A minha paixão é Jesus Cristo. Nada me derrubou.
Eu vejo hoje os cristãos, eles, especialmente a nova geração, eles não se sentem apaixonados por Jesus Cristo. Querido, se você não se entregar completamente a Jesus, você não vai poder conhecê-lo, você não vai poder amá-lo, e é isso que vai preparar você para a volta de Jesus. Nós estamos sendo muito, digamos assim, tocados por esse frenesi dos acontecimentos, e eu mais uma vez chamo a atenção para, e agora eu quero concluir, eu quero chamar a atenção para este livro, a Bíblia. Leia a Bíblia, ore a Deus. Quem sabe agora, ou hoje à noite, marque um momento na sua agenda, porque se você marcar um momento na sua agenda, você vai estar marcando na agenda de Deus. Marque um momento na sua agenda, no qual você vai falar com Deus e vai dizer: Senhor, eu quero viver uma vida feliz contigo. Eu posso viver uma vida feliz contigo. Eu quero viver uma vida aquecida com o fogo do Espírito Santo. Eu quero dizer que isso é possível. Eu preciso concluir. Posso orar com você? Curva a sua cabeça, vamos orar. Pai Celestial, há muitos anos eu estive na Holanda. Eu ainda não era crente. É a segunda vez, Pai, que eu passei por aí. Eu já estava lendo a Tua Palavra. Isso fez uma mudança muito grande na minha vida. Eu acredito na Tua Palavra, Pai. Eu acredito na leitura, no estudo, na absorção, na comunhão com a Tua Palavra, porque ela muda a nossa vida, muda o nosso coração. Eu peço que o Senhor abençoe a igreja de Roterdã, a igreja de Amsterdã, a igreja da Holanda. Abençoa aqueles que estão aí, abençoa aqueles que vão receber essa mensagem, essa palavra, que eles recebam o Espírito Santo e com o Espírito Santo recebam o amor a Jesus, recebam o preparo para a tua vinda, para a tua volta. Eu peço essa graça no próprio nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe, Tiago, irmãos, que o Senhor possa guardar o seu coração até a sua vinda e logo nós vamos estar juntos. Aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Persevere no Senhor. Que Deus abençoe.